além de grandes pautas, ontem, né, o anúncio de um FPM de 1% a mais, que agora a primeira leva que entrou em setembro, que nos ajuda muito. Não tem política pública, grande parte dela depende necessariamente de recursos, né? É uma conquista importante para o municipalismo, de um modo geral, né? Todos os municípios serão beneficiados. E eu estou aproveitando a vinda aqui para correr atrás de recurso também na reconstrução, né? Em razão das chuvas, né? E acabamos de sair agora. Eu costumo dizer que está certo quando o dinheiro entra, né? Mas a partir do momento que o secretário nacional, inclusive, gravou um vídeo dizendo da liberação, né? Sim. E nós estamos falando de mais de 2,5 milhões para reconstrução de pontes e mais umas galerias que nós queremos implantar no município para, entre aspas, fazer uma situação de reestruturação definitiva. Porque o nosso problema maior quando dá muita chuva é porque boa parte dos canos nossos não tem a dimensão adequada para a vazão das águas que tem dado ultimamente. E o nosso objetivo é estruturar o município para que ele não sofra cada vez que venha uma chuva dessa, leve tudo. Claro que situações excepcionais sempre vão acontecer. Sim, mas é muito caro, né, prefeito? É muito caro para a prefeitura organizar uma reconstrução de bueiro, de ponte, é muito caro. É claro que o certo... Você vê aqui que aqui na BR-116, com um projeto de 20 a 30 anos atrás, agora nas chuvas, as penúltimas chuvas que houveram, teve rompimento da 116 porque chuvas não tinham sido dimensionadas para a estrada naquele momento, né? Então, é importante que a gente avance um pouquinho, levante a régua, né? Quem sabe 1, 2 pontes mais dimensionada possível e a outra depois vai melhorando, assim por diante, né? Mas que bom que as notícias são alvissareiras aí de Brasília, hein? Ficamos felizes porque está, entre aspas, engatilhado, como diz um bom gaúcho, o recurso para 2 obras, 2 pontes grandes, né? Uma de 35 metros, outra de 16 e mais recursos para as galerias que são tão necessárias. Que coisa boa. Prefeito, além disso aí, eu chamo a atenção dessa entrevista com o prefeito de Dom Feliciano, porque a Macoa está tendo um problema aí de um cartão também que atende funcionários públicos e prefeitura. Mas a prefeitura de Dom Feliciano tomou uma decisão essa semana de comunicar a rescisão de um contrato com uma empresa que faz o trabalho do Vale Alimentação dos funcionários, prefeito, e que isso estava trazendo prejuízo para todo mundo, inclusive para o comércio, né? Por que a prefeitura tomou essa decisão? O que chegou a esse ponto, prefeito? Fábio, vamos lá. Importante explicar, esses cartões que fazem a gestão do Vale, eles são escolhidos por um processo de licitatório, que aconteceu em novembro do ano passado. Essas empresas, elas pagam a tal da taxa negativa, tá? Que pagam um valor lá para fazer a gestão e, obviamente, eles tiram isso em toda a tributação das compras que acontecerem. Sinceramente falando, eu nem concordo muito com isso. Tá? Acho que isso traz uma série de prejuízos tanto para o comércio quanto para todo mundo. Evidentemente que o município tem a sua parcela, ele leva uma parte, vamos dizer assim. Não concordamos com o atraso, principalmente do pagamento que essa Face Card levava para pagar os nossos comerciantes. A partir do momento que a gente tomou ciência da situação, notificamos, né, 2 vezes, aliás, foram 3 notificações, porque temos que, para tomar uma situação dessa de rompimento de contrato, tem que ter embasamento para isso, né? Solicitamos reiteradamente as questões de pagamento, não aconteceram. Uma vez aconteceu e as outras não aconteceram, o que nos levou a romper o contrato. Aqui eu acho que é importante o espaço, Fábio. Tem muitos servidores, eu inclusive já passei para todos os nossos secretários para que atualizem os servidores. Os saldos que tem nos cartões, eles não são perdidos. Eles ficam no cartão por 90 dias, se isso está previsto no contrato com a Face Card. Em caso de 90 dias depois o servidor ainda não usou o crédito que tinha, a Face Card tem 30 dias para devolver os recursos para o município e o município alocar para os servidores. Nós não gostaríamos de estar passando por isso, mas assim, o nosso comércio estava sendo muito lesado. E o servidor também, a partir do momento que o comércio se nega a receber um cartão porque está sabendo que está demorando para receber esse crédito, né? E aqui reforço, tá, Fábio? O pagamento do município é rigorosamente em dia com a Face Card. O fato é, Fábio, que até nos surpreendeu a partir do momento que a gente divulgou um vídeo, inclusive está ali no nosso Instagram. Sim. Um vereador
da cidade do Espírito Santo comentou no meu vídeo que eles estão passando pela mesma situação com a mesma empresa. E agora isso está, entre aspas, tomando uma dimensão ainda maior, porque está nos grupos dos secretários aí de gestão do Estado, relatando muitos municípios com esse mesmo problema que nós. Sim. Então, assim, Fábio, nós já tomamos a decisão, é irrevogável, já está feito, inclusive, né, o rompimento, e agora, como medida emergencial, nós vamos, e aí já aviso aos nossos servidores, a nossa prioridade inicial é pagar isso direto ao servidor em folha de forma emergencial. Não na folha, mas diretamente ao servidor sem intermédio de um cartão. Pois tá? Eu queria lhe perguntar o seguinte, eu sei que às vezes é para ajudar, mas é que tu coloca uma empresa entre a prefeitura e o comerciante, o empresário do outro lado, para ajudar o servidor e acaba atrapalhando o servidor, né? Exatamente, Fábio. Tu me desculpa que como eu estou num evento aqui, eu vou ter que aproximar o telefone para escutar. Mas exatamente isso. Essa intermediação, embora ela traga alguns benefícios para o município, ela está, nesse momento, está trazendo mais prejuízo de forma indireta, porque a partir do momento que o nosso comércio não recebe o que é de direito dele, da venda que ele fez, rigorosamente, e a empresa está com o crédito deste valor, se apossando dele, levando 30, 40, tem comércio, Fábio, que levou 6 meses para receber. E aí, quando chegou isso para mim, eu digo, mas por que vocês não me relataram antes isso aqui? Porque a gente estava aguardando, vendo se eles iam pagar. Então, são situações extremas, né? Porque esse nosso comércio é o que emprega, é o que gera emprego e renda na cidade também. Então, a nossa ideia, Fábio, é ter esse contato direto com o servidor. Pois eu lhe pergunto, é necessário ter uma empresa para intermediar um dinheiro da prefeitura com o comércio? Não pode o próprio servidor fazer essa gestão, prefeito? Esse é o entendimento que eu tenho, Fábio, e é essa medida que eu pretendo tomar enquanto gestor. Gostaria de pagar isso dentro da folha. Tem algumas situações legais, jurídicas, né, de que isso poderia vir a impactar na questão do índice de folha, mas nós estamos, inclusive outros órgãos já estão utilizando desse formato, e é o formato que eu quero buscar, essa relação direta, sem ter um intermediário. Essa é a linha que eu quero, já botei o meu jurídico, nossa equipe, para atuar nesse sentido, e esse mês nós vamos fazer assim, de forma emergencial. Quero, Fábio, tornar o emergencial definitivo desta forma. Sim. Por que os municípios adotavam esses cartões, Fábio? Porque existe a prerrogativa da taxa negativa, ou seja, essas empresas pagam para o município uma taxa, um valor para fazer essa gestão. Sim, mas E obviamente eles acabam recebendo esse valor dos empresários, né? Porque os empresários precisam estar, entre aspas, conveniados com eles, e eles cobram uma taxa do empresário, enfim. Então é aquele tu ganha aqui, mas perde ali, porque a partir do momento que as minhas empresas estão sendo lesadas, as empresas que eu digo, empresas municipais, o município está sendo lesado. Então eu não estou a favor da taxa negativa, Fábio, essa é a minha opinião. E uma empresa que não tem nada a ver com o município faturando e criando um problema, né? Exatamente. Prefeito Thiago, desejo a ti uma boa gestão aí em Brasília, quem sabe mais notícias positivas. O senhor volta quando para cá? Não, amanhã de manhã eu estou na prefeitura já, se Deus quiser. O nosso voo é bem cedinho, amanhã nós já estamos na labuta aí. Então tá. A agenda foi rápida aqui.